E aí pessoal, tudo bom? Vamos aqui a correção da nossa atividade 5, tranquilo? Vamos lá então. O assunto da nossa atividade 5 foi o quê? Lembram? Foi leitura instrumental, ou seja, técnicas de leitura em inglês. Bom, se a gente recordar, a gente precisa ver 4 pontos, que são quais? Os cognatos, que são as palavras que parecem com a nossa língua. Depois você observa se há números no texto. Números normalmente pressupõem idades, pesos, datas ou temperaturas. Depois você procura os verbos to be, as conjugações dele, o am, o is, o are, que é no presente, o was ou were, que é no passado. E depois o quarto vem os conhecimentos particulares de cada palavra que você possui, certo? Então você fazendo esses 4 passos, você consegue decifrar o texto, vendo a mensagem principal dele, sem precisar saber de tudo. É isso que a gente chama de leitura instrumental. Mesmo porque em algum concurso ou no Enem você não vai ter tempo de traduzir tudo, senão termina o tempo e você não faz. Tranquilo? Vamos lá então. A primeira questão diz assim, é um texto que o personagem é o Michael. Tá aqui, ó. Tá? Michael. Beleza. Vamos procurar as palavras que parecem com a nossa língua. Se você notar, ó, eu tenho family, bem aqui. Eu já tenho família, né? Village, vila. Mountains, montanha. Tá? Usualmente, usually. Ó, já tem o quê? Família, vila, montanha. Já dá para ter uma ideia. Família, vila, montanha. Aí você já pode ter uma ideia de quê? Que essa família mora numa vila próxima à montanha, ou essa família está indo visitar uma vila nas montanhas, então você já tem uma ideia do texto, sem precisar saber tudo. Vamos continuar procurando as palavras que parecem com a nossa língua. Bem, aqui eu tenho um número, ó, 35. Esse 35 aqui, ou é a idade de alguém, ou é a altura, ou é peso, ou é temperatura. Normalmente textos são assim. Se você voltar um pouquinho, você vai ver a palavra hot. Bem aqui, ó. Se eu tenho um número e tenho hot, que é quente, isso só pode ser temperatura. Então é uma maneira de você detectar. Então você já viu que tem uma família, vila, montanhas, normalmente quente, 35 graus. Então já dá para você ter uma ideia do que o texto está falando, beleza? Vamos continuar procurando. Surpresa, julho, o mês de julho, tá aqui, ó, July, tá bom? Então aqui você juntando tudo, você tem família, vila, montanhas, usualmente, ou seja, normalmente, quente, 35 graus, surpresa, julho. Se você juntar tudo isso, então você pode imaginar que a essa época do ano lá está quente, mas para minha surpresa, o que será essa surpresa? Aí você agora procura o que? Os to be's, o am, o is e o are. Bem aqui eu tenho um, ó. Tá aqui, ó, is. Então isso aqui é. Opa, eu tenho um é aqui, eu tenho um seu está aqui. Aí você vai procurando mais. Opa, tem outro seu está bem aqui, ó, was, ó. Era. Aí agora você vai nas palavras que você conhece. Agora aqui eu não posso opinar, vai ser o tanto que você leu, o tanto que você aprendeu. Então, se a gente juntar os cognatos, todo mundo sabe que é house. House é uma palavra muito conhecida. Então, casa, você junta, ó, casa, família, vila, montanhas, usualmente, quente, 35 graus, surpresa, julho. Quer ver como a gente responde? A casa que o personagem do texto fala fica na cidade? Ora, se está falando que é mountains, montanhas não é cidade, certo? E se você vê, é uma vila, village. Então você já descarta a primeira. A família dele não costuma ir com ele para este lugar. Ora, se eu estou falando aqui com a família, vila, montanha, e o Michael está aqui, que é o personagem, como é que a família dele não vai? Você está vendo? Com 9 palavrinhas a gente está derrubando o texto, sem precisar saber tudo. Eles vão para lá no inverno. Ixi, vamos ter que saber. Mas professor, aqui está dizendo 35 graus, né? 35 graus 35 graus de temperatura é quente. Será que é inverno? Vamos deixar esse quieto por enquanto. Vamos para o último. Michael ficou surpreso. Opa, surprised. Porque nessa viagem era em julho. Opa, tá aqui, ó, julho. E lá nessa época do ano faz frio, mas está quente. Você viu? Item correto, o último. A gente só precisou ver 9 palavras para responder. Isso é que a gente chama de leitura instrumental. Belezinha? 2. Ainda sobre o texto anterior, ou seja, aqui o do Michael, né? Depois eu leio para vocês na íntegra.
O que representa o número 35? Ora, ora, ora. Se bem aqui eu tenho hot, que é quente, o 35 aqui, então eu estou falando de um local perto das montanhas, esse 35 só pode ser o quê? A idade, a altura do local, a temperatura da região, lógico, ou a idade dos pais dele. Nada a ver, né? Ninguém sabe nem se ele foi com os pais, ele foi com a família, pode ter sido qualquer um. Então, indica a temperatura, item C. Lendo o texto ficaria assim, ó. I went, que é o passado de go, né, um verbo irregular. I went to our house in a country with family. Ou seja, eu fui com a nossa família para um país, né, para um interior, para um local com minha família. É uma pequena casa numa vila nas montanhas. Nós sempre vamos lá nos fins de semana. E normalmente nós vamos a poucas semanas do verão, ou seja, do clima quente. It was really, estava muito quente, né? Estava muito quente quando nós fomos. Estava com 35 graus. E o que me deixou surpreso é que era julho. E normalmente nesse mês é frio. Certo? O texto só é isso. Terceira questão, outro texto sobre a Sandra. A Sandra diz o quê? Vamos procurar os cognatos. Quais são os cognatos? Palavras que parecem. Vamos lá. Terrible, terrível. Really, realmente. Restaurante. Opa, eu tenho terrível, realmente, restaurante. Middle, meio, né? Continuando. Surpreso, aqui ó, surprised. Quiet, quieto. Tá bom? Aqui não te dá tantos cognatos não. Mas só em você ver que a Sandra teve um terrível weekend, tá no texto anterior, você pode usar weekend, né? Fim de semana. Então, ó, eu tive um final de semana realmente terrível, a Sandra. O que será que aconteceu? Vamos ver os to be's. Onde é que tem M, is ou are? I was really, tá aqui o was, ó. Tá aqui o was, vim aqui. Cadê o was? Deixa eu tirar aqui. Tá aqui ele, ó. I was really, eu estava realmente surpreso. Por que ela estava surpresa, aliás, a Sandra? Vamos lá. Aí você vai entrar agora com seus conhecimentos particulares. Número nenhum tem. Então descarta. Se você souber o que é marry é o verbo casar. Então, se ela teve um final de semana terrível, né? Num restaurante, é porque aconteceu algo. O que aconteceu? Marry him. Marry é casar. Então, provavelmente, ela foi pedida em casamento ou ela pediu o casamento a alguém. Tá legal? E ela ficou surpresa com isso. Ao ficar surpresa, ela disse o quê? No. No é um cognato. No é não. Né? E ela diz like. Todo mundo sabe o que é like. Eu gosto, no caso dele. Mas eu não queria casar. Marry, casar. Tá bom? Ele ficou com raiva e triste. Foi horrível. Então, Sandra aceitou o pedido do casamento. Olha o no bem aqui, ó. Negativo, né? O no bem aqui, ó. No, tá? Tá vendo aqui o no bem aqui? Não aceitou. Certo? Sandra aceitou o pedido de casamento? Não, essa não pode. O pedido de casamento aconteceu em um parque? Não, tá aqui, ó. Restaurant, ó. Restaurante, tá vendo? Foi o melhor fim de semana? Não foi. Foi terrible, foi terrível. Então me sobrou o item último. Ela não estava preparada para aceitar o pedido de casamento, mesmo gostando do namorado. Tranquilo? Último item. Ainda sobre o texto da questão 3, ou seja, sobre o texto da Sandra, indique a resposta. Qual lugar onde foi o casamento foi feito? O pedido de casamento? Ora. O único lugar que tem aqui é o restaurant. E é um cognato. Então você vem aqui em um restaurante durante o jantar. Último item. E a quinta e última frase, quinta e última palavra, a questão, desculpa. Usando o texto da questão 3, ainda responda. Que presente ele deu para ela no meio do jantar? Ele deu um presente para ela, já que é um pedido de casamento. Normalmente, no pedido de casamento, a gente recebe uma aliança. Como é que é a aliança em inglês? Dá uma olhada aqui no texto. Bem aqui eu tenho essa palavrinha, olha. Deixa eu ver. Ó, ring, aqui ó, tá vendo? Ring.
Aqui, ó, ring, ring, anel. Então ele deu um ring, um anel para ela. Viu, galera, como é simples, como é fácil ler um texto em inglês usando a leitura instrumental? Bom, então espero que tenham feito, espero que tenham assistido o meu vídeo da aula 5, feito o formulário da aula 5. Se não, ainda há tempo, tá bom? Vai lá no site e dá uma olhadinha, ok? Pessoal, um grande abraço do tio Paulo, do professor Paulo. A gente se vê aí numa próxima aula, ok? Um abraço, bye bye, tchau, tchau.